Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Olá, voltamos com o programa Transparência. Muito obrigado pela sua audiência. E agora o meu convidado é o vereador Valdir Vilela. Muito obrigado por ter vindo, vereador. Vou atendê-lo. Pois é, muito conturbado os últimos dias, mas vencendo sempre, né? Sem dúvida. Os anteparos foram feitos para serem transpostos, né? E isso vai medindo a nossa capacidade de ação. Ok. Também convidados aqui o Dr. Edson Ramachotti, é isso? Sim. Presidente da ADESG. O que é a ADESG? A ADESG é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e nós temos a nossa seccional aqui de Ribeirão Preto. Então eu sou o representante da ADESG de Ribeirão Preto. O que faz em Ribeirão Preto a ADESG? A ADESG é uma entidade que não é político-partidária, não é militarista, mas ela é do estudo para planejamento estratégico. E quando se fala planejamento estratégico, é o estudo do nosso cenário humano, regional, estadual e nacional. Então, esse conhecimento do nosso cenário, do nosso mundo, é um planejamento que é feito através de um chamado CEP, que é um curso, que chama-se Ciclo de Estudos de Política e Estratégia. É nós estudarmos os nossos cenários humanos, regional e nacional. Isso é fundamental. Não é a questão, é o uso da inteligência, do nacionalismo e, sobretudo, da espiritualidade, de nós descobrirmos a força, o amor do nosso coração, da nossa sabedoria e nós ficarmos impregnados com as questões mais amplas possíveis. Isso é fundamental e a ADESG se preocupa basicamente com isso. Ok, então daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Também conosco o Dr. Júlio Silvio Cerquetani, é isso? Confere. Advogado. Advogado. E como é que está a advocacia no Brasil? O senhor vê com bons olhos ainda o trabalho da advocacia? A advocacia sempre é vista com bons olhos. Ela propugna a justiça verdadeira. Às vezes o profissional é mal formado e deturpa a razão principal da advocacia, mas a advocacia em si, nas suas origens, ela é bela. Ela é bela. Em toda área tem os bons e os maus, né? Ser humano é assim mesmo, né, doutor? Assim como na política. Assim como na política, tem os bons e tem os maus. E os bons acabam pagando pelos maus, né? Infelizmente é isso, né? Exatamente. Como é que o senhor vê o cenário político hoje no país? Não só Ribeirão, que acaba refletindo aquilo que está no país, lógico, nós somos brasileiros. Eu acho que ultimamente nós temos vivido aqui no Brasil uma onda muito grande de corrupção em vários setores, né? Não só da política, como empresarial, em todos os setores. Isso daí acaba por desanimar um pouco aqueles que se dizem mesmo patriota de verdade. Então, mas de qualquer forma, diz que cada povo tem o governo que merece. Quem sabe nós estamos merecendo esse governo, né? E vamos vibrar para que dias melhores virão para apagar essa nódoa que temos aí na nossa política. Bom, partindo desse princípio, então é o povo que tem que ver, esse governo não está bom, nós temos que trocar, é isso? Mas é lógico, né? É sempre assim. E é nas urnas, né, vereador? Não tem outra forma, né? E infelizmente a gente vê que atualmente as urnas são praticamente compradas, né, para se obter a finalidade eleitoreira. Então, enquanto a mentalidade do nosso povo estiver nesse patamar, a gente não pode fazer nada, né?
a não ser a mídia, as universidades começarem a falar bem alto no sentido de educar melhor o nosso povo com relação ao problema do voto, certo? Isso é fundamental. Como é que a Escola Superior de Guerra estuda e vê esse cenário que nós estamos nos deparando hoje? Na verdade, você falou uma palavra diferenciada que chama Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, a sede dela é única no Rio de Janeiro. Ah, é? E tem a DESG no Rio de Janeiro, que é a sede, chama-se a DESG Nacional. Tem a DESG Estadual, que fica a sede em São Paulo, e tem a DESG de Ribeirão Preto, que fica aqui. Tá bom. Essa preocupação que você bem colocou, estuda-se todos esses cenários dentro da visão humana. Está no artigo 1º da Constituição que o poder é do povo. O poder é do povo e é exercido por si ou por seus representantes. Então, esse estudo da política errada, equivocada, distorcida ou coisa desse tipo, é o que você falou, é escolher um bom político e você depois fazer a sua manifestação sobre as questões ao longo do tempo. Todo mundo está reclamando da educação, está todo mundo reclamando da saúde, da segurança, e nós temos valores e algumas coisas, por exemplo, a educação, que precisamos voltar a fazer. Talvez é voltar à educação moral e cívica e a organização social e política do Brasil, que era feita no antigo colégio, né? Que hoje é ensino médio, e estudo de problemas brasileiros, que era uma matéria de 1 ano em todas as universidades, em todas as faculdades. Então nós precisamos voltar a estudar a nossa nação? Sim. Então isso aí é fundamental, porque isso aí não é exigência, não é nada, mas nós temos que nos integrar, participar e estudar. Estamos com caminhões de erros, principalmente que você vê Ribeirão Preto antes de ontem, né? Teve alagamento, teve ferimento, teve coisa assim. Isso é uma coisa que precisa ser estudado e não é brigar com a administração municipal, brigar com a regional, brigar com isso, não. O que nós temos que fazer? Nós estamos com um erro muito grave. Não estamos planejando o nosso futuro. Que o nosso brilhante vereador Valdir Vilela, eu conversei com ele e eu fiz um estudo de um trabalho na DESG, porque a DESG é uma escola fundamental, séria, e que tem estudos, do ciclo de estudos de política e estratégia, que é feito por ano. Nós temos esse ano aqui, nós vamos ter início dia 4 de agosto, encerramento 12 de dezembro, e que nós precisamos realmente fazer a educação ser integral, ter essas aulas, essas matérias de moralidade, de socialidade, e precisamos ter esporte de competição, precisamos ter profissionalização básica, até no caso de música instrumental clássica, porque isso acalma, isso equilibra. Nós estamos perdendo a nossa juventude. Eu já tive o prazer de ir na Europa algumas vezes. Todos os países europeus são grandes admiradores do povo brasileiro. Já ouvi isso aí diretamente, que o brasileiro é um povo muito dócil, muito capacitado, tem um potencial muito positivo no esporte, na música, no trabalho. Então, veja bem, o mundo nos apoia e nós estamos nos perdendo. Então, quando a juventude não tem esse encaminhamento para o seu talento, ele acaba se perdendo um pouco, acaba entrando em droga, acaba ficando nesses vandalismos e tudo mais. Como eu, quando fazia o colegial, naquela época era científico, sim, tinha na grade curricular essa matéria, estudo dos problemas brasileiros. Depois caiu no esquecimento. Sumiram. Coisa, não, Pois é, doutor Júlio, o senhor também tem notado uma inversão de valores aí, e as pessoas parece que ficam sem saber muito onde se apoiar, um fala uma coisa, outro fala outra. Pegando o gancho tanto do doutor Ramajotti como do vereador, eu vejo que o problema básico brasileiro é educacional.
Pegando um exemplo nos cantões da Suíça, se há uma lei feita pelo vereador ou pelo deputado e a população achar que é inconveniente para a população, eles se reúnem na praça do cantão e ali eles revogam a lei. Então, a população, aí que eles exercem efetivamente o poder emanado do povo. Que aqui não, nós elegemos, às vezes a maioria do povo não sabe nem quem elegeu, não cobra e deixa o Deus dará. Fazem panelaço. Fazem panelaço. Então, mas então lá, a gente exigir depois... O senhor está dizendo aí desses cantões, né? Cantões, mas é lá o povo tem o conhecimento da lei, tem conhecimento do que está pedindo, sabe que tem esse poder e não precisa quebrar nada. Eles vão lá e... Eles têm instrução e educação. É o que o nosso povo precisa. Enquanto os governantes mantiverem o povo deseducado e desinstruído, vai ser sempre uma massa de manobra. Vai ser o pão e circo. Vai continuar mesmo. Vai continuar, sim. Mas vamos sair um pouquinho desse tema que é pesado. Certo. O senhor também tem se preocupado um pouco com a arborização. Sem dúvida. E com fortes razões. Porque o plantio de árvores de nossa cidade tem seguido uma sequência assim, equivocada, certo? Porque você vê, numa rua, numa calçada, que existe árvores, que existe fiação elétrica a uns 15, 20 metros de altura, eles plantam árvores que podem crescer de 25 metros para cima, até 30. E automaticamente, quando elas estiverem crescidas, vão interromper a fiação elétrica, certo, trazendo sérios danos à própria comunidade. Então, e tem determinadas árvores assim, que são bonitas também, né? De nível, de porte mais baixo, que são plantados em lugares mais ermos, mais distantes do perímetro urbano. Então, eu acho que esse equívoco é que existe bastante. Então, mas a prefeitura deve ter engenheiros para isso e eles estão cometendo esse equívoco? Ou não é a prefeitura, é o povo que está cometendo? É o poder público mesmo? O doutor Edson me disse há pouco que aqui na Via Norte, né, estão plantando árvores de alto porte no passeio. Quer dizer, é plantação recente. Então, eu fico admirado por que não observam essas regras tão importantes. Bom, vamos aproveitar aqui o programa. Com certeza o pessoal da prefeitura assiste, até para saber o que os senhores estão aqui falando, se interessa a eles ou não. E eu acho que isso um alerta muito importante que o senhor está fazendo. A árvore de porte alto, por exemplo, no perímetro urbano, num vendaval pode cair e danificar carros e pessoas humanas. Então, todo esse perigo a gente corre com esse tipo de arborização. Né? Quer dizer, melhor agora fazer a coisa certa agora do que ter problemas depois, né? Sem dúvida, né? Haja visto o vendaval de segunda-feira que tanto estrago fez aqui numa parte da nossa cidade. Né? Tá, agora nós vamos falar de um outro tema que é tão pesado quanto o primeiro, que é com relação à criminalidade infanto-juvenil, o aumento da criminalidade. Vou fazer uma pergunta para os três primeiro, para a gente fazer uma enquetezinha. Vou começar com o doutor Júlio aqui. O senhor é a favor dessa coisa de baixar a maioridade penal para 16 anos, para 14? O senhor é a favor? Sou a favor. O senhor é a favor? Sou a favor. Se o rapaz de 16 anos ele tem condição de eleger um governante, ele pode votar, ele está sujeito a também ser penalizado. E é interessante porque vários desses jovens, se conscientes ou não, eu quero crer que sim, têm vindo à Câmara para protestar contra os senhores até. Exatamente. Mas se eles têm esse direito, e devem ter, eu acho que devem ter, também podem ser penalizados, não é? O que o senhor acha? Sim, mas convém a gente salientar o seguinte, esse tocante, ele é de subordinação de legislar a parte federal. Eu acho que sim, auxiliando os senhores vereadores, os deputados estaduais,
podem influir, mas isso não é uma competência deles legislar. Essa é uma enquete só para a gente entrar no assunto aqui. O senhor é a favor? Sim, sou a favor. E o senhor, vereador? Também, da Também mesma forma, a favor, sem dúvida. E o senhor? Agora você é divergente, vou perder por 1-2. Não, é só um... Mas eu quero que fique bem sabendo, eu fui oficial da Polícia Militar, fiz policiamento e fui membro do Ministério Público, 15 anos na Polícia Militar e 15 anos no Ministério Público, e digo magoadamente, eu sou contra. Por que eu sou contra? Eu quero saber. Por que Não, exatamente, porque veja bem, tanto faz ser uma antiga FEBEM e um presídio, é a mesma coisa. Esse jovem infrator, ele tem uma retenção, que é uma espécie de prisão, só que veja bem, aí vem um princípio jurídico. O presídio não é para pagamento temporal pelo crime praticado. Ele tem um objetivo de recuperação humana, social, afetiva. Então a FEBEM, ela tem que ser, que eles chamam agora a Fundação Casa, ela tem que ter um caráter educativo, recuperativo, muito forte. Longe disso, né? Não, tá zero. Eu lamento. O presídio também tem que ter esse mesmo fator de recuperação, porque normalmente, veja bem, eu fiz um estudo na ADESG sobre educação e ética. Você sabe que o índice, tanto na FEBEM aí, Fundação Casa, quanto nos presídios, masculino e feminino, o índice de não cumprimento do ensino fundamental, eu fiz essa pesquisa há 9 anos atrás. 74% dos retidos na FEBEM, então na época, no presídio, no detenção provisória e no feminino, 74 não terminaram o seu ensino fundamental. Então a ausência da escola está fazendo com que as pessoas se percam emocional, afetiva, intelectual, ética, tudo. Então nós temos que fazer que a nossa Fundação Casa, que eu ainda continuo chamando de FEBEM, teria que ser teria que ser uma escolaridade intensa, disciplinada e corretiva. Porque todo mundo que se recuperar vai se ficar melhor com Deus, com a alma, com a vida e com a família. Agora, simplesmente, e nós estamos, eu lamento dizer isso, que é um conhecimento, não é teoria não. Os nossos presídios não estão recuperando simplesmente ninguém. Porque os presídios hoje são usados como um centro de crime organizado lá dentro, em que muitos dos líderes, que eles chamam de PCC, né? Que essas coiseiras do crime organizado, então é uma coisa que a gente lamenta que não há recuperação. O presídio tinha que ser uma forma de requalificação, de recuperação dessa humanidade. O Valdir vai falar. Vamos dizer, o primeiro ato infracionário do adolescente fosse recolhido para tratamento, educação, psicossocial e tudo, seria muito mais difícil ele entrar no segundo, porque o indivíduo desavisado, quando ele diz o ditado, né? Quando o indivíduo começa a descer a escada do erro, é difícil ele achar o último degrau. E assim tem acontecido com os nossos jovens. Primeira, segunda, terceira, quarta vez, é recolhido temporariamente na FEBEM, né? na educação de casa, e é solto novamente. Quando ele vai para a rua, ele está pronto com outras matérias dentro da sua mente para colocar em prática. Então, isso daí é uma coisa que o nosso governo precisaria preocupar com urgência, esse tipo de educação para o menor infrator. Voltando ao tema, talvez não fui muito claro ao colocar meu voto, fiquei muito radical, mas o que eu vejo é que o sistema prisional é que é muito deficitário. Então ele induz ao banditismo lá, ele não faz uma recuperação.
Ele induz a um monte de estímulo. As instalações físicas são semelhantes da Idade Média. O nosso sistema judiciário é lento. Então, facilita com que recursos e recursos vão se postergando até... Então, esse todo... E o menor, ele não deveria ser levado para a casa de cometer o crime, como nos países mais desenvolvidos e civilizados. A criança de 10 anos cometeu o crime, ela vai presa. Só que lá, ela é tratada decentemente. Ela tem a cela dela, ele recebe alimentação condigna, ele não tem visita sexual todo dia, não fica com telefone celular. Eu tive a oportunidade de visitar um presídio em Viena. Parecia um palácio, era uma beleza. Tinham 12 presos, 12 presos. Visitei cela por cela, eles com biblioteca dentro da cela deles, se instruindo. Então é outro nível. Ou nós mudamos o nosso contexto e assumimos que nós somos um país pobre, que precisamos desenvolver a nossa educação, ou então nós vamos ficar mais 500 anos discutindo a mesma coisa. O grande problema é que já não está tendo mais cadeia para esse mundaréu de gente, né? Porque agora a Polícia Federal, a Polícia Militar e Civil só prende de 15 para cima agora. Não tem lugar. Onde vai pôr todo esse povo? Aí não tem onde pôr, então solta. Voltam a cometer novamente. Eu vou te acrescentar um reflexo, conversei com o nosso brilhante Valdir Vilela, que é uma coisa que a gente vai com o tempo, vai vendo, analisando, estudando e assim se externando. Eu já mandei isso aí para o judiciário, já mandei para a nossa administração municipal e depois vou mandar para o nosso brilhante Valdir Vilela para ver se ele quer fazer um projeto, porque isso vale. O que é que vale? Porque quando um garoto comete um crime, uma infração penal, ele vai, primeiro quem pega ele, normalmente é a polícia militar, leva para a delegacia faz um boletim, manda para o judiciário da infância e juventude, passa pelo Ministério Público, promotor especializado e depois volta. Aí tem a aplicação da penalidade. Então, o que o nobre colega aqui falou, a Suíça, que é o país mais correto humanamente que a gente tem, lá é feito também. Esse jovem, quando ele comete o primeiro ilícito criminal dele, ele passa por uma assistência social, um estudo psicológico, pediátrico, tudo educativo, e não é só ele, porque veja bem, a inserção criminal de um jovem não é erro individual dele, é um erro da família, é um erro da escola, é um erro da comunidade, e é um erro que nós temos que ver, porque veja bem, esse é o grande mal que o Brasil está vivenciando. Em vez de nós ficarmos penalizando, correndo e partindo para cima só dos erros, nós temos que também tentar descobrir a virtude e aprimorar essa virtude para esse jovem descobrir essa potencialidade positiva. Por exemplo, veja bem, o menino cometeu um erro. Se nós descobrirmos o esporte que ele é talentoso, a parte instrumental, trabalhista, musical, e aí começamos a fazer esse encaminhamento do aprimoramento desse jovem, e esse jovem, se tiver 8, 10, 12, 14 anos, ele deverá ser obrigatoriamente, e aí entra uma área que é municipal, porque nós vivemos no município. Nós não vivemos na nação, não vivemos no estado, nós vivemos no nosso município. Então, esse estudo, acompanhamento profissional tem que ser no município até os 18 anos, para fazer esse aprimoramento, para ver se esse jovem continua melhorando. Uma coisa não é eu levar ele para a prisão, outra coisa é eu levar ele para a perfeição. Então, essa forma de aprimoramento eu acho muito mais fértil, muito mais cabível e até mais agradecível para esse jovem, para ele se tornar um ser humano normal e virtuoso. Vamos ver se dá certo isso aí. Deixa eu te falar, Sérgio. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, trocando ideias,
nós diríamos que estaríamos sonhando alto demais, enquanto nós estamos percebendo todos os dias o noticiário trazer, a imprensa trazer, pacientes morrendo nos corredores dos hospitais em cima de maca, sem instrumentação necessária ou profissionais competentes para atendê-los. Então, isso é uma coisa lastimável, é um cancro dentro do nosso país. Então, não adianta, eu acho assim, é muito bom a gente sonhar alto, porque é o ideal, que a gente sonha, que se Deus quiser, Deus há de ajudar, que um dia nós cheguemos até lá, mas é um pouco difícil. O pessoal também não acha que ficou muito fácil agora todo mundo culpar o prefeito, a prefeita de tudo que acontece? Não está muito fácil, não está muito banalizado isso? Porque assim, olha, a comunidade em si, desculpe, vereador, mas a comunidade em si, todos nós temos responsabilidade. Por exemplo, o senhor falou da enchente, mas eu também tenho participação na enchente quando eu jogo um papel na rua. Sim ou não? Mas, não é muito fácil só jogar a culpa na prefeita ou no prefeito? E isso daí, até um tema que um dia eu gostaria de vir aqui a debater com você sobre isso, sobre esse assunto, que é intenso, elástico e tem muita coisa para se comentar sobre isso aí, certo? É um problema bastante difícil. Mas eu vejo que o senhor concorda também comigo, né? Porque o nosso povo que reclama muito não tem muito raciocínio para sopesar os problemas que o executivo, por exemplo, enfrenta para combater todos esses problemas que nós estamos vivendo agora, certo? De enchentes, de buracos nas ruas, etc, etc. Então, o povo não tem a dimensão da profundidade dos problemas que ocasionam isso aí. Eu vou até aqui, Voltamos à educação, né? Voltamos à educação. O educado vai preservar mais o que é seu de direito, né? Pois é. E vai ajudar os governantes. Exato. Não querendo aqui fazer defesa da prefeita, não é nem o caso, mas é assim, eu sofri por alguns tempos aqui essa enchente com a nossa comunidade ficar aqui bem na Geraldo Gonçalves. Então as manchetes dessa semana as enchentes não foram embora. Eu acho que as manchetes dos jornais estão erradas. E se não tivesse sido feito as obras? Porque eles disseram assim, as obras não adiantaram nada. Eu acho que a conclusão está errada. A conclusão correta e se não tivesse feito nenhuma obra? Tudo bem que teve enchente e muita gente Qual seria a dimensão do problema, né? Pois é, mas a obra que foi feita não foi suficiente. Olha, choveu, segundo os dados, em algumas horas, o que choveria em 6 meses. Não estou aqui querendo fazer defesa da prefeita, só estou querendo dizer o seguinte, e se não fosse as obras, o que teria acontecido? Agora, antes de reclamar, eu estou fazendo a minha partezinha, eu estou jogando o papel onde tem que jogar, eu estou denunciando lá se a boca de lobo lá está com problema, porque a gente vê nessas enchentes também, não só aqui em Ribeirão, mas em todo lugar, quando as câmeras mostram, garrafas e garrafas PETs nos rios. Cheio. É pneu, é sofá. Ué, peraí, a prefeitura vai lá jogar o sofá no rio? Não vai. Quem faz isso sou eu ou você. Concordo com você integralmente que a disciplina de comportamento. E aí vem a educação. É obrigação para tudo e para todos. Então vem lá, que o senhor estava reclamando aí, e eu fiz parte, eu assisti aula de educação moral e cívica. É isso mesmo. Porque nós aprendíamos essas coisas básicas. Sim. Hoje as pessoas não aprendem. Nós vemos fotos e fotos nos Facebooks, estávamos até falando isso no programa anterior, de pessoas que sentadas no metrô, no ônibus ou em qualquer lugar, vem o idoso e ele fica ali fazendo de conta que ou está dormindo, ou está lendo, ele faz de conta que o idoso é invisível. Isso nós aprendíamos em educação moral e cívica. Aprendíamos a jogar o papel no lugar certo, mas aí o pessoal sai às ruas, e eu acho muito bonito sair às ruas e protestar, mas aquele mesmo sujeito que está lá protestando joga o papel na rua. Ele não dá um lugar para o idoso sentar.
Não, só uma coisinha. Então aqui eu quero me valer dos seus estudos, falar assim, o que está acontecendo? O que Não, na verdade é o seguinte, fala ele, depois falo eu. O povo sempre joga a culpa na prefeitura atual. Sim, acha que a Darcy Vera está descuidando da cidade, que isso, se esquecendo de que antes dela tinham outros mandatários da cidade, né, que às vezes entregavam um serviço mal feito, de má qualidade, pouco duradouro, e logo ia aparecer a consequência. E a consequência, em muitos dos casos, está caindo agora, coisa que, infelizmente, a nossa... Então, agora o que esse governo não pode fazer é cometer o mesmo erro dos outros. Deixar para o próximo governo para estourar lá na frente. Temos que também fazer uma organização boa nesse governo, isso aí que está se fazendo, para que não se cometa o mesmo erro, né? Mas, graças a Deus, está saindo essa verba do PAC, 320 milhões, que esses problemas básicos vão ser todos sanados, né, basicamente, certo? Então, é questão, porque logicamente que tudo para melhorar, para modificar, precisa dinheiro, né? Lógico. E o que nem sempre o município não tem. O município não tem. O senhor crê agora que com esse dinheiro do PAC, nós vamos ter muitos avanços, a população vai ter muita coisa boa? Mas muitos avanços, certo? Muitos avanços. Novos postos, 8 postos artesianos novos, a hidráulica subterrânea vai ser toda substituída, né? Não vai ser remendada não, porque hoje em dia vaza aqui um cano podre, conserta-se, daqui a uma semana que vem na frente, 10 metros à frente, estoura outro. E a população fica com a impressão de que não está se arrumando. Que não está fazendo nada, né? E a coitada da Darcy vai levando essas pichações que são indevidas, né? O senhor acha, na sua opinião, o senhor acha que a Darcy Vera está fazendo um bom governo? Está fazendo um ótimo governo. Dentro das possibilidades dela, qual prefeito tem corrido mais atrás de verbas do que Darcy Vera? Certo? Ela mesma diz, é a prefeita mais conhecida lá em Brasília, é ela. Não, isso eu sei que é verdade. Eu cheguei lá e fui fazer um seminário e o pessoal disse, ele é de Ribeirão Preto. Lá da prefeita, lá da Darcy, ela é muito conhecida então, lá mesmo. E muitos dos recursos que têm vindo já e hão de vir mais outros, é devido à persistência dela, da garra dela. Certo? Bom, nós temos uma obra que vai ser muito boa para o pessoal do Ribeirão Verde, que é a duplicação do Complexo Ribeirão Verde, que é a duplicação daquela avenida, que é horrorosa, sem comentário, não dá nem para comentar aquela entrada ali. Aquilo ali vai mesmo fazer. Nossa, vai ficar parecendo outra cidade ali, né? Vai ser ótimo. Além dos postos artesianos e dos viadutos, não é isso? Bom, nós como cidadãos estamos esperando tudo isso aí, eu só vou acrescentar o problema que você estava falando sobre as árvores, né? Sim. Que até conversei com o nosso nobre vereador. Eu sou um observador. Porque é o seguinte, na administração pública, em todas as nossas áreas, nós temos que ter uma visão, um planejamento de prevenção. Prevenção é simplesmente evitar que os erros ocorram. Eu falei para ele que eu observo muito, tem uma árvore aí que virou modalidade doentia, chama-se ficheira, que é essa árvore que chega a 25, 30 metros de altura. Então eu até falei para ele, que ele como é um vereador atuante, né, que isso é uma questão de defesa civil. Defesa civil nada mais é do que um serviço que nós temos nos municípios, no estado e até no governo federal, que é evitar acidentes futuros. Então, onde tem circulação humana, residência, rua, fio de alta, fiação elétrica, né, rede elétrica de alta tensão, de baixa tensão, não se pode plantar árvore que possa cair sobre ser humano, sobre carro, sobre casa, sobre fio elétrico. Ou seja, temos que moderar. Até falei para ele que eu conheço bem lá a região de São Bernardo, ali na Serra do Mar, tem uma árvorezinha que estão se plantando aqui muitos, chama quaresmeira,
que é uma árvore que deve atingir 3 metros, 4, muito, e ela é totalmente florida, bonita. Agora, ficar plantando ficheira de 30 metros, para que ela é muito frágil, muito coisa. Eu mandei para o nosso governador do estado, porque eu vou muito para São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, plantaram um monte de ficheira. E eu peguei, fiz considerando e tal, que essa árvore pode ser plantada? Pode. Mas não menos de 20 metros da beira das pistas, das avenidas, das ruas. E veja bem, deu um vento, isso aí o ano passado, essa árvore devia estar com 4, 5 anos, se tanto. Metade dessas árvores caíram. Ainda bem caíram antecipado, caíram antes, então não caíram na pista. Uma só caiu no acostamento. Então eu falei, essa árvore não pode ser plantada. Você sabe muito bem que a árvore mais estável que tem são os nossos coqueiros. Eles são a árvore mais estável, ela não cai nem com chuva, nem com vento, nem com nada. Mas tem esse lado da altura, e um erro que desde quando eu era garoto aqui na nossa bendita cidade de Ribeirão Preto, ninguém fazia residência, casa em beira de rio, porque a área de alagamento, exatamente, essa área de alagamento é o que dá o sinistro aquático. Então, veja bem, nós estamos tendo um caminhão de erros. Eu tive em Goiás agora, a questão de uns meses atrás. Em Goiás, o que mais tem nas cidades, mesmo pequenas, são avenidas, ou seja, rua de 2 pistas. Então fazem em geral, e terrenos, até sugeri, que eu não sou muito também defensor dos benditos terrenos de 5 por 25, que é o que está na lei federal. Nós temos que voltar a fazer com que esses nossos terrenos, mesmo nas áreas mais pobres, mais carentes, sejam tão pequenos. Porque todo mundo fica falando aquífero, aquífero, aquífero. Quem tem terreno um pouco grande, ele planta horta, fruta, flor, e aquilo gera absorção da água que vai para o aquífero. E é isso que nós temos que fazer. Depois, quando se falar em retenção de água, para evitar alagamentos, eu tenho uma outra teoria que depois eu falo a respeito, que nós precisamos melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso país e melhorar a nossa vida, porque a gente só consegue ser feliz quando a gente gera felicidade. Se não gerar felicidade, ninguém é feliz. Aproveitando esse gancho do Dr. Ramachó, a arborização na parte urbana, é previsto as normas que as árvores sejam com raízes profundas, não superficiais. Primeiro, porque as superficiais, qualquer se for ventinho derruba. Além do vento derrubar, as raízes vão quebrando o calçamento. E outra, não pode ser muito copada, principalmente nas vias principais de 2 mãos. 9 de julho, por exemplo, todos nós circulamos, nós não vemos se o semáforo está aberto ou fechado. Quando ele está no verde, confunde com a árvore. É verdade, concordo integralmente. São esses detalhes que tem que ser observado. É isso. Bom, mas o nosso tempo já foi, vereador. Ok, querido. E eu quero agradecer o senhor mais uma vez por ter vindo aqui. Não há como agradecer. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Obrigado. E automaticamente conversando com a nossa comunidade. É isso passando aí. Essas informações que para muitos poderão serem úteis. E o que nós ficamos felizes. Ok. Muito obrigado, doutor Júlio, por ter vindo também, viu? Eu que agradeço também o convite do doutor Valdir, de ter me convidado para essa sessão, e a presença do colega. Doutor Edson. Muito obrigado. Doutor Edson, muito obrigado também. Eu parabenizo todos, e isso é uma saudade positiva. É da discussão que nasce a luz. Então todo mundo que tem essa visão divergente, essa discussão é que nasce a luz. É isso aí. Então parabéns essa visão da Câmara, essa radiação, essa discussão, essa apresentação, que nós temos que nos aproximar e precisamos participar da DESG até para fazer o estudo do nosso planejamento de política e estratégia na nossa comunidade ribeirão-pretana, que é capital, já mais do que consagrada, do café, do agronegócio, da cultura,
que seja a futura capital da dignidade, para não afundarmos o nosso mundo, porque nascemos para ir para Deus e não para outros lugares. Ok. Muito bem. É isso aí. Você que está assistindo, continue conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. Muito bom.